A paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nessa noite nós estamos aqui para falar sobre a terceira parte do tema salvação. Eu quero falar da terceira parte que envolve a salvação, se chama conversão. Nós falamos a primeira parte sobre a fé e vimos que a fé ela é oriunda da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, é gerada então a fé em nosso coração. Essa fé gera o arrependimento. O arrependimento é a mudança interna, no interior da pessoa. E ela vai como uma fruta, amadurecendo, primeiramente no interior, até quando chegar a casca, amadurecer, se tornando amarela, já por dentro está madura. Então, o arrependimento é isso, a mudança interna. E o terceiro passo da salvação é a conversão. O que é a conversão? É a mudança externa da nossa vida como cristão que aceitamos a Cristo. Mas surge uma pergunta aqui que eu quero questionar com cada um de nós, e você questiona com você, que existem algumas pessoas que aparentemente aceitaram a Cristo e algumas que até parecem muito tempo já como cristão, mas as suas atitudes não são de cristão. Aonde habita no coração a ira, a mágoa, a inveja, o rancor, o ciúme e tantas obras da carne na vida de pessoas que se dizem cristão e que não dão realmente o testemunho de um verdadeiro cristão que nasceu de novo. Então nós vamos ver hoje as atitudes de uma pessoa que realmente se converteu. Como diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, quando Pedro ele prega a palavra e os judeus ali perguntam o que faremos, Pedro dá a resposta: arrependei-vos e convertei-vos. E o que é a conversão? A conversão ela é uma mudança de comportamento. Isso vem de uma mudança de caráter. Não pode uma pessoa ter uma mudança de comportamento se essa pessoa não teve uma mudança de caráter. E para haver a mudança de caráter é preciso o novo nascimento, que eu quero aqui frisar nessa noite, a palavra que Jesus falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 3, que Jesus diz: importa-te nascer de novo, ou aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite, ele vai questionar a Jesus sobre as coisas de Deus, Jesus sendo direto para Nicodemos, porque Jesus não é hipócrita, não é ator, e ao contrário de Nicodemos, que era realmente um hipócrita, fariseu hipócrita, porque foi escondido ter com Jesus, sendo ele o mestre da lei que ensinava a palavra de Deus. Assim também nós vemos hoje muitas pessoas que até pode ser até mestre, pode ser teólogo, pode ser doutor em teologia, mas que não passou ainda pelo novo nascimento. Como é que nós observamos isso? Através das atitudes que cada um tem. Isso não é simplesmente costume ou uso e costume, mas sim doutrina bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus questiona com Nicodemos a questão de que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos fica boquiaberto, perplexo, sem saber o que responder, e ele responde para Jesus somente o pensamento carnal e humano que ele tinha. Mas, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Porventura voltarei ao ventre da minha mãe e vou nascer segunda vez, sendo eu um homem grande e velho? Veja bem que Nicodemos era o homem natural, e para o homem natural, consequentemente, disse o apóstolo Paulo, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que são coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Aí Jesus olha para Nicodemos e simplesmente dá uma explicação clara para que ele possa entender. Não, Nicodemos, não é
esse nascimento natural que eu estou te falando. Não é o nascimento natural. Eu estou falando de nascer espiritualmente. É o nascimento da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus. Né? E Nicodemos, sem entender, novamente, Jesus diz, olha, a água, o novo nascimento através da água. O que significa água? A água é a lavagem pela palavra, simboliza a palavra de Deus. A palavra verdadeira, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o próprio Jesus, que nele foram criadas todas as coisas. Então Nicodemos não entendia se lavar pela palavra, ser regenerado, reconstruído. A palavra de Deus, ela quem é responsável para nos transformar, para gerar fé, o arrependimento, para que possamos ter atitudes de um verdadeiro cristão. Então, amados, esse nascer de novo da água, lavagem pela palavra. A palavra nos santifica, a palavra nos purifica, a palavra nos renova. A cada manhã, como diz a palavra de Deus mesmo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nascer do Espírito. Aí Jesus dá a explicação que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, nós não vemos a ação do vento, mas a ação do vento, ela é sentida. Então, assim também, aquele que é nascido do Espírito, a pessoa mesmo não vê o que está acontecendo no seu interior, mas o Espírito Santo está gerando uma nova vida. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, esse novo nascimento que Jesus fala é para que nós possamos entender, assim como Nicodemos também, ele precisava entender que não é preciso somente nascer de aparência, de uma maneira exterior, para que as pessoas vejam, não. É preciso uma essência. E é isso que está faltando muito hoje. No meio dos cristãos, no meio das igrejas, um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão. E o que esse novo nascimento vai gerar em nós? Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus ele nos dá uma forte palavra. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Olha o que esse novo nascimento vai gerar, uma nova criatura. Nós vamos ser recriados. Espiritualmente vamos nos tornar como criança. E o que exemplo de criança é esse? Na pureza. A criança, ela é pura. A criança é simples. A criança, ela é dependente de Deus. Então, amados, tudo isso é aquilo que a Bíblia diz, como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo está falando, eu já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, será que realmente você está convertido em Cristo? Você realmente está convencido que você está convertido na pessoa de Jesus Cristo? Será que não está faltando no meio do povo de Deus, ou de alguns cristãos, ou a grande maioria, uma verdadeira conversão que se reflitam nas atitudes que nós possamos ter para com Deus? Uma pessoa que nasceu de novo e que agora Cristo vive nessa pessoa, muitas vezes as atitudes dessas pessoas para com seus irmãos da igreja, atitudes egoístas, atitude de ciúme. Nós observamos pessoas hoje ciúme por cargo de igreja, ciúme por posição, ciúme por status. Pessoas que ainda se dizem cristãos até de 10, 20, 30 anos, mas que as atitudes ainda são da velha criatura. É preciso que Cristo viva em nós. Em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, Paulo diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se uma pessoa está em Cristo, amados, ela é nova criatura. São novos pensamentos, são novos sentimentos, são novas palavras, são novos olhares, é um novo ouvir, é um novo pensar, é um novo sentir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele dá uma palavra para duas irmãs, e ele diz: eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Né? Elas estavam tendo atrito, não conseguiam se entender. Por quê? Porque não estavam vivendo de acordo com a vontade do Espírito. Cristo não estava sendo o centro da vida daquelas irmãs. E quando nós observamos que Cristo está no centro da vida de uma pessoa, as atitudes dessa pessoa, elas são atitudes de um verdadeiro cristão. E elas têm atitude gerada pelo Espírito Santo. E eu quero, para terminar, deixar aqui mais uma palavra na Bíblia Sagrada, em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 28, que a pessoa que ele realmente tem uma conversão, ele muda as atitudes da vida dele. Zaqueu, ele se converteu, ele se arrependeu de cobrar propina. E ele passou então a devolver 4 vezes mais e deu a metade dos bens dele. É uma conversão, através de um arrependimento que ele teve. O filho pródigo se arrependeu de ir para longe da casa do pai, e ele voltou. A conversão dele se mostrou quando ele pede perdão para o pai, reconhecendo o seu pecado. E em Efésios capítulo 4, versículo 28, Paulo dá aqui uma explicação: aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então aqui está a atitude de um verdadeiro cristão arrependido e convertido. Ele procura ter atitudes novas, contrárias à velha criatura. Agora ele não rouba mais, agora da sua boca não sai piada suja, piada imoral. Agora ele mede as suas palavras, agora ele trata bem as pessoas. Agora ele não é um cristão ciumento, ele trata os seus irmãos com amor, ele trata todos com igualdade, ele não faz acepção de pessoas. Que tipo de evangelho e que tipo de salvação nós estamos vivendo? Será que é um evangelho de aparência? Será que é um evangelho superficial? Um evangelho que aceita alguns e nega outros? Pelo seu status? Pelo seu grau social? A verdadeira conversão, ela reflete nas nossas vidas como um evangelho transformador, curador e libertador. E que nós possamos viver na dependência do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, que nós possamos viver a verdadeira conversão em Cristo e que você possa ser grandemente abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.